Sinceramente, eu senti que não escreveria outra música. Às vezes, durante a pandemia, cheguei a um ponto em que parecia ter batido numa parede e composto minha última música. Sua primeira aparição com o sucesso Take Me to Church nos deixou obcecados e recebeu a rara certificação de diamante. Esta música se tornou uma das 30 mais tocadas no Spotify. Deem as boas-vindas ao cantor e compositor Hozier. Então eu estava em guerra comigo mesmo, constantemente. Como era isso no seu cotidiano e rotina? É como se não conseguisse pensar completamente. Como se meu cérebro estivesse partido ao meio. Eu teria um pensamento, e, então, outro para confrontá-lo. Sobre a questão do artista, e sabendo o enorme potencial curativo da arte, é mais simples. Assim que tiver uma conversa consigo mesmo, o que estou tentando fazer sentido dentro de mim, é bastante paralisante ser confrontado com isso. E a grande questão é, será que isso vai curar alguém? Vai consertar essa coisa? Talvez a música é especial, porque você pode descobrir uma nova canção a qualquer momento. Sabe, você pode descobrir um artista dos anos 80, ou 70, 50. Mas o que você ganha naquele momento em que você a descobre é algo que é espontâneo e está acontecendo. Qual ainda é sua maior luta atualmente? É uma pergunta realmente ótima e desafiadora. Sinto que quero ligar para um amigo. Bem-vindos de volta a The School of Greatness em português. Estou animado com nosso convidado, Andrew Hozier Byrne. Muito obrigado pela recepção. Fico muito feliz que você esteja aqui. Lembro-me, há cerca de 10, 11 anos, quando Take Me to Church foi lançada e praticamente virou um hino mundial. Parecia estar em repetição na minha playlist e na de todos. Isso realmente o impulsionou a outro nível de sucesso, estrelato e oportunidades financeiras. Sabe, é uma das canções mais baixadas e tocadas no Spotify. 13 vezes platina, certificado de diamante e indicada ao Grammy. Recebeu todo tipo de prêmio ou indicação, ainda muito jovem, com 22 anos, certo? Foi com 24 anos. 24, certo? Tenho curiosidade, se eu tivesse tanta fama, sucesso, dinheiro aos 24 anos, eu acho que meu ego teria me dominado. Provavelmente teria, sei lá, feito coisas das quais me envergonharia mais tarde na vida. Provavelmente não teria sido a melhor pessoa com tudo isso. E todo mundo dizendo que você é incrível. Você é um presente para o mundo. Você é bem-sucedido. Como você lidou com o sucesso tão cedo e a pressão para estar à altura de algum potencial aos 24 anos, quando o mundo estava assistindo e ouvindo você? Obrigado. Acho que, antes de tudo, dê crédito a si mesmo. Acredito que você lidou com a situação muito graciosamente. E quando você está nessa situação, há algo na sua composição ou nos seus ingredientes que simplesmente te guia, esperançosamente, na direção certa. O que eu diria é que eu tinha realmente bons amigos ao meu redor, sabe, eu tinha um ambiente equilibrado ao meu redor. Eu tive uma educação bem fundamentada. E parte disso talvez seja cultural e parte disso pessoal. O lado cultural disso, sendo irlandês, eu desconfiava naturalmente de palavras amáveis sendo ditas sobre mim ou para mim, sabe? Numa época em que, especialmente vindo para uma cidade como esta, ou numa época como esta, a música estava fazendo sucesso e era um hit. Você recebe muita atenção. E acho que minha reação natural a isso muitas vezes não era necessariamente desconfiança, mas um tipo de ceticismo cauteloso, sabe? Não acreditou no próprio hype? É isso mesmo. É realmente uma boa maneira de dizer. E isso também é muito pessoal. Não sou muito bom em receber elogios. Estou trabalhando nisso à medida que o tempo passa, à medida que a vida segue. Então eu nunca interiorizei ou compreendi, nunca incorporei à minha pessoa o ruído em torno do sucesso da música como algo que eu adotaria na minha identidade, sabe? E isso é algo que, espero, me beneficiou muito. Talvez eu devesse ter me dado um tapinha nas costas pelo menos uma vez na vida. Não se valorizou? Estava pensando que ainda não era bom o suficiente, ou deveria ser melhor, ou precisava fazer de novo? Sim. Talvez eu sentisse que eu não era bom o suficiente, já que era apenas a primeira música que eu tinha lançado. Nossa, isso é muito louco. Foi como eu me senti. É uma canção que escrevi rapidamente no sótão de minha casa, após regressar de Dublin, pois percebi que não conseguiria arcar com o aluguel a longo prazo. Se fosse para ser músico, eu voltaria.
Eu fiquei com meus pais por um breve período. E então, sim, eu simplesmente montei a música rapidamente. E isso foi o que um dia, foi em algumas horas, alguns dias? Para ser justo, escrevi aquela música do ponto de vista lírico por mais de um ano. Ok. Então eu tinha essa ideia na minha cabeça, essa espécie de coisa lírica, mas musicalmente se encaixou rapidamente. Mas talvez houvesse uma parte de mim que sentisse tipo, eu mereci isso. Sabe? Eu estive fazendo isso por 10 anos. Obviamente eu estava remoendo sobre escrever músicas. Eu estive compondo canções há anos naquela época, mas eu não estava compartilhando-as com o mundo. Mas eu as estava escrevendo para mim mesmo e por mim mesmo. E já fazia alguns anos que eu fazia coisas como o microfone aberto, trabalhando em projetos de outras pessoas. Mas parecia tudo muito rápido e muito cedo, então definitivamente havia essa coisa da síndrome do impostor. Então provavelmente isso é outra coisa que eu pensava, tá bom, talvez eu sentisse que tinha mais a fazer. Como se você não tivesse provado nada, treinado o suficiente, não é? Você fazia shows em microfone aberto há anos, mencionou que estava em um coral e depois em um coral de orquestra. Logo, já estava na música. Descobri que começou a tocar guitarra aos 15 anos. Então, naquela época, eram pelo menos 9 anos de guitarra, cantando, composição, shows em microfone aberto. Sim. Então não é como se tivesse começado ano passado. É verdade, verdade. Não. E conforme o tempo vai passando, eu consigo olhar para trás e dizer, não. E sabe de uma coisa? Parte disso é uma jornada pessoal de dizer, não. Isso aconteceu porque eu trabalhei muito para levar aquela música onde ela chegou. Naquela época, eu não estava realmente muito presente. Então, nesses primeiros, eu diria 6 meses após a música ser lançada, vemos sua ascensão meteórica ao sucesso, sendo convidado para todas as cerimônias de premiação, apresentando-se em palcos com grandes nomes e sendo procurado para conversas e entrevistas. O que passou pela sua cabeça? Você pensou que não merecia isso, ou que não era digno, ou estava pensando que era um impostor? Eu não sei. Acho que tem uma espécie de chave no seu cérebro. Assim que alguém diz, adoro a sua música, ou adoro como você trabalhou naquilo, ou seja lá o que for, parece que tem uma chave no seu cérebro que aciona, como se um muro, uma barreira psíquica se erguesse. E o elogio, seja o que for, o barulho, o brilho e o rugido daquele momento simplesmente batem contra essa barreira e caem por terra. Sério? Então, eu gosto de pensar que sim. Eu acho que sim. Se havia essa barreira, sentiu que ela te ajudou a gerenciar a pressão, pois não estava acreditando em tudo rapidamente? Talvez sim. É possível que haja um mecanismo de enfrentamento nisso. E o outro lado da moeda é que, tá bom, você pode ignorar. Então a pressão para ser essa coisa específica, ao invés de internalizar isso como sendo o que todos ao seu redor estão experimentando como você mesmo que você não necessariamente experimenta. Você não tem que lidar com o peso disso, nem com a pressão disso ou com a dualidade disso. Talvez você seja do tipo, eu não sei sobre o que todos vocês estão falando. Não sei qual é o hype. E talvez isso torne as coisas mais fáceis. Então, pode haver um elemento de enfrentamento nisso. Sinto como se houvesse tanta pressão sobre artistas em uma plataforma e alcance assim para criar significado à vida, para dar respostas aos problemas da sociedade e ajudar as pessoas a se curarem de suas dores. Alguma vez você se sentiu colocado em uma posição para tentar responder aos problemas do mundo através da sua arte de forma precipitada antes de realmente ter vivido a vida o suficiente? Essa é uma questão tão ampla. É uma questão profunda e ampla sobre a arte. Ou não é necessariamente sobre o propósito dela, sabe? Ou sobre sua potencialidade, talvez. E a complexa pergunta do artista de saber que a arte tem um grande potencial de curar e de confortar, de oferecer um reflexo ou uma nova perspectiva, ou uma nova janela para o significado, especialmente no que tange ao sofrimento. E há muito disso no mundo. Acho que isso pode ser um desafio, talvez, para qualquer artista, mesmo antes de começarem a criar uma obra de arte. E eu definitivamente já senti isso em muitas ocasiões. Que você está confrontado com o potencial dessa obra.
E isso é muito difícil. E acho que é mais fácil, uma vez que você faz a conversa consigo mesmo quando pergunta: bem, o que estou tentando entender dentro de mim? O que está surgindo agora? O que acontece se eu puxar essa corda? O que surge do poço? O que tem nesse balde? E então tentar sentir isso, ter uma viva noção disso. Acredito que esse é o ponto de partida. Acho que é bastante paralisante ser confrontado com a grande questão de se isso vai curar alguém. Isso vai consertar definitivamente essa coisa? Isso parece impossível, não é? E há uma parte de você, em algum momento, e não sei se você é, de alguma forma, uma pessoa que se importa profundamente com as outras, ou que de alguma forma queira agradar aos outros, ou tenta resolver os problemas das pessoas ao seu redor. Isso é você? Ah, não. Isso deve ser o que chamam de tudo para todos. E parte do desafio, penso eu, é aprender a se desapegar disso. Então, suponho que já tinha composto muitas canções antes de lançar essa primeira para o mundo, certo? Já pensou alguma vez como isso impactaria os outros? Ou quando você escreve uma música e a lança para o mundo, você pensa: isso é como me afeta e eu só quero compartilhar isso com os outros? Foi um pouco dos dois. Eu acho que de fato havia duas coisas. Havia uma coisa que eu queria que a música falasse sobre o legado daquela instituição, da Igreja Católica institucionalizada, especificamente na Irlanda. Eu, sinceramente, não achava que essa música teria uma audiência internacional. Eu nem mesmo pensava que a música teria uma ampla audiência irlandesa. Eu escrevi essa música como um artista desconhecido e sem contrato. Suponho que havia uma raiva fervilhante por trás disso. E eu nem mesmo conhecia plenamente a extensão do legado dessa instituição. Apenas alguns poucos anos após o lançamento, e se você estiver familiarizado, nós tínhamos lidado essencialmente com um cemitério que eles encontraram numa cidade chamada Tombe em Galway, onde já estimos. Eu realmente não vou entrar nisso agora. Mas todo o tipo de coisa está envolvida com esse legado. Então, o que eu estava tentando processar eram as espécies de questões pessoais e do íntimo, do romântico e do sexual, e tentando retomar o que é verdadeiramente divino nessas coisas, recuperar o que pode ser considerado sagrado nessas coisas, lutando intensamente para tirá-las de volta de uma instituição cujo legado é tão tremendamente prejudicial. Então, era mais ou menos isso. Mas nunca houve um pensamento enquanto eu estava escrevendo que, sim, haveria pouquíssimas pessoas que veriam o que estou fazendo aqui nesta música e apreciariam. Só pensei que... Pensou que na Irlanda você cantaria essa música em um microfone aberto, em um bar, para poucas pessoas apenas. Sim, eu estava orgulhoso da música. Mas eu, além disso, estava mais em diálogo comigo mesmo. E muitas daquelas letras eu tinha em um caderno que mantive comigo por 1 ano. Eu já tinha entrevistado muitos autores de best-sellers, um punhado que vendeu 5 ou 10 milhões de cópias de seus livros. Uma vez eu tive Liz Gilbert no programa. Ela escreveu o livro Comer, Rezar, Amar e fez uma famosa palestra no TED sobre como lidar com o seu melhor trabalho, ou o seu trabalho mais conhecido estando no passado dela, porque ela vendeu 10 milhões de cópias. Virou esse fenômeno global, um filme que decolou no mundo inteiro quando ela o escreveu, e sobre como navegar pela vida após potencialmente o que poderia ser o maior sucesso que alguém poderia ter. Ela dizia: provavelmente não vou escrever outro livro que faça outras 10 milhões de cópias. É muito raro fazer isso. Você já pensou nisso? Como navegar uma longa carreira com um grande sucesso logo no início e não deixar a necessidade de perseguir downloads ou streams ou posições nas paradas ser o que te guia? Tipo, seu primeiro single? Sim. É uma situação complicada. E se não der certo, será que eu sou um fracasso ou algo deu errado? Você já pensou sobre isso? Sim, sabe o que é? É algo que você adquire com o tempo. É como um negócio de relacionamento. Conforme o tempo passa, eu acabo rindo sozinho para mim mesmo.
Um membro leal da minha equipe da gravadora que está comigo desde o começo. A Betsy está sempre perto, então, naturalmente, ela vai me ouvir falar sobre esse assunto intrigante agora. Sinceramente, eu não ligo para streams, de maneira alguma. É claro que você adoraria que o seu trabalho fosse visto ou ouvido pelo maior número possível de ouvidos, especialmente se eles se conectam profundamente com ele. Acho que há uma parte de você talvez que adoraria isso. Creio que conforme o tempo passa, e mesmo há 10 anos eu já percebia isso. E o que me parece mais importante neste instante é a ideia de que a música que eu desejo fazer e a música que me comove não necessariamente pertence aos espaços do top 10. Estou falando sobre música voltada para espaços sociais e atmosferas robustas, densas. Música que muitas vezes aponta para, por exemplo, uma espécie de aspiração, seja lá o que for essa aspiração. Muitas vezes é sobre a vida noturna, ou música que celebra ou se envolve em um consumo ostensivo e intenso da vida, e de todos seus múltiplos prazeres, seus momentos, etc. Mas seria um pouco tolo da minha parte querer compulsivamente escrever músicas expressivas sobre, seja lá o que for, a complexa Igreja Católica Romana, o legado do colonialismo, ocupação planetária ou algo assim, e me perguntaria, por que isso está nas baladas? Por que isso está no mundo todo? Sim, é só que eu não me sinto necessariamente alinhado. E estou bem com isso e com o que sou. Mas é por isso que me sinto tão sortudo. Estou muito em paz com isso. As coisas são assim também. Muitas vezes isso é externo. Isso é apenas validação externa. De novo, é aquela coisa quando eu estava naquela situação, também não me sentia realizado de forma alguma. Pela validação externa pessoalmente. Sim, existem todas essas coisas. Sabe, é ótimo, e há oportunidades maravilhosas. Mas não estava obtendo dessa validação externa. Não estava ouvindo uma voz na minha cabeça dizendo, sim, agora eu cheguei. E agora me sinto bem comigo mesmo. Isso seria o mesmo para qualquer pessoa. Tenho certeza que com você provavelmente é muito parecido. Então me lembrar disso ajuda. Mas também apenas saber que aqui é onde me sinto incrivelmente sortudo, que eu sinto que não me falta nada. Eu posso escrever. Eu escrevo músicas. Sinto por meus próprios termos com coisas que me comovem, ou me comovem a escrever. Não é exatamente material de assunto o tempo todo que diz, entre. Isso é fácil de ouvir, sabe? E brincar com influências literárias de séculos atrás. E ainda vejo que estou vendendo mais ingressos agora do que antes. Estamos vendendo muito mais ingressos para shows, o que é legal. Por que você acha que está vendendo mais, uma década depois, do seu primeiro grande sucesso? Acho que parte disso é o tempo. Há uma nova geração explorando o trabalho, que talvez tinham 10, 11 anos quando minhas primeiras músicas foram lançadas. Estavam ouvindo isso. E eles estavam ouvindo. Eles ouviam quando tinham 10 ou 11 anos no carro a caminho da escola. O que é loucura para mim é que agora eles estão comprando ingressos para ir aos shows. Isso é incrível. E me sinto muito sortudo. Me sinto incrivelmente abençoado por isso. E acho que parte disso pode ser que talvez seja a natureza da música, que esperamos que o trabalho seja duradouro. E as pessoas tiveram 10 anos para criar uma relação com a música. E ela fez parte das suas vidas por 10 anos. E dessa forma a música se torna especial. Você pode descobrir uma canção a qualquer momento. Pode descobrir um artista dos anos 80, 70, 50. Mas o que você cria naquele momento, ao descobrir, é algo espontâneo e está acontecendo agora. Você cria uma memória. Você cria uma relação com aquele trabalho. E isso é do momento. E se você pudesse comprar ingressos para ver esse artista agora, você compraria. É verdade. Sim. É interessante. Enquanto você diz isso,
Estou refletindo sobre minha infância. Meus pais colocavam algo para tocar durante viagens, como idas a acampamentos. Colocavam muitos Beatles. Não sabia quem eles eram na época, até eu realmente querer ouvir por conta própria. E então, eventualmente, eu pude ouvir todas essas músicas. E eu pensava, nossa, isso é tão fascinante. E, enfim, 40 anos depois, essas músicas eram grandes sucessos. Totalmente sim. Percebo isso claramente e provavelmente me relaciono com aquelas músicas como alguém nos anos 60. Em alguns aspectos. Não é interessante? É. Eu acho que descobri isso quando estava redescobrindo muita música que meu pai costumava tocar em casa e eu não estava ciente. Quando eu era adolescente, ouvindo a banda 12 Bar Blues, eu tinha um sentimento no sentido, isso me dá uma sensação de lar. Ouvir essa música, isso me dava uma sensação de lar para mim. Mas eu estava ouvindo rock and roll clássico, blues. 12 e 8 Bar Blues. Ele estava em uma banda de blues. Ele fazia covers de música blues. Sempre havia fitas. Ele tinha essas fitas do material em que sua banda estava trabalhando e coisas assim, de antes de eu nascer. Mas eu percebi que a música que estava sempre tocando em casa, eu não tinha consciência disso quando era tocada. Mas depois, quando eu era adolescente, Tocava de fundo. no fundo, sim. Mas eu criei uma relação com isso que eu me sentia muito à vontade, como se estivesse em casa. E eu não sei. Sim, eu acho que isso também pode ser poderoso. Você entende o que eu quero dizer? Acredito que a relação que você forma é importante. Dizem que quando evoluímos para os seres que somos, nossos sentidos auditivos evoluíram muito antes dos visuais. Então eu acho que há algo sobre ouvir as coisas, sobre escutar. Há algo bem profundo nisso. Nós ouvimos a voz dos nossos pais muito antes de vê-los. Então, de certa forma, ouvimos música antes de nos envolvermos com qualquer outro tipo de meio artístico, estamos escutando música já no útero. Antes de entender, ouvimos. Sim. Tenho curiosidade na última década, qual foi a maior transformação que você percebeu em si mesmo através dessa jornada de sucesso e experiência e criando toda essa arte? E qual é a maior coisa contra a qual você ainda luta hoje? Perguntas realmente ótimas, mas muito desafiadoras. E então, a maior coisa que você aprendeu sobre si mesmo e o maior desafio ou luta que você tem hoje, mesmo com o sucesso que você criou, é uma escola da grandeza, Andrew. Sim, com certeza. Sim. Temos que esperar por essas ótimas perguntas. Mas sim, eu meio que realmente quero pedir ajuda a um amigo. Acho que uma coisa vital, que compreendi e aprendi sobre mim mesmo, é que, de fato, eu fiz um tanto de trabalho pessoal substancial. Eu costumava pensar que, ao perceber isso, ao me liberar para criar, talvez isso seja algo muito valioso que possa oferecer ao mundo. Que ser criativo e o ato de criar, e a minha relação profunda comigo mesmo era a minha relação com o trabalho, muito frequentemente dependente da maneira como lido com a minha relação comigo mesmo. O que quer dizer? É uma coisa peculiar. É como se fosse, seja duvidar de si mesmo, ou ser autocrítico. Um monólogo interno que é em grande parte negativo. Algo que eu considerava certo a minha vida inteira. Esse fato só me atingiu há alguns anos quando percebi que honestamente sentia que nunca mais ia escrever outra música. Sério? Sim. Em algum momento durante a pandemia, bati nessa barreira onde eu não conseguia mais avançar e senti que tinha escrito minha última música. Eu tive que aceitar a ideia de que, ok, não. São as mesmas vozes, mas elas estão mais altas agora porque não há nada para me distrair, sabe? E eu acho que isso, sabe, na pandemia era parte... Você não podia fazer turnês nem sair para se distrair. Embora a turnê não seja uma distração, mas era necessário ficar parado. Sim. Ouvir tudo que chega. Sim. E de certa forma, a turnê é uma distração magnífica. E é um trabalho em que você está constantemente apagando incêndios. Todo dia é outra pequena crise, entende? Eu não diria que tenho medo de palco. Mas tipo, ainda estou tendo que regular constantemente meu corpo.
Sabe o que quero dizer? Todo dia penso, nos 10 minutos antes do palco, eu penso, eu não consigo fazer isso. Há um elemento de nervosismo, tipo, não sou capaz. Sabe, não consigo fazer isso. É tão engraçado, estava brincando com alguns dos membros da banda. E isso talvez seja uma coisa de músico onde, após uma pausa de 2 semanas, um mês depois de algumas semanas após a pausa, eu estava tentando pensar. E isso pode ser porque muito do tocar é memória muscular. Você não pensa sobre isso quando é automático. Mas eu estava tentando pensar comigo mesmo. Como toco aquela música no violão? Eu não conseguia visualizar o braço do violão. Não conseguia visualizar o movimento dos dedos. Mas, sim, sempre há essa voz interior. E olha, é imaterial. Você encontra seu caminho, você se supera e se centra e tal. Mas criativamente, acho que quando você está exatamente como você descreveu, sem distrações. Como quando durante a pandemia. Mas durante a turnê, há muitas coisas. Sempre há algo a fazer, seja imprensa, promoção, reuniões. Muitas vezes estou lançando música ao mesmo tempo. Então isso é olhar para a arte, edições de vídeo, mixagens, masterizações, e eu estou constantemente, vou ser honesto, estou um pouco sobrecarregado. Só aquele pouquinho sobrecarregado, sabe? E acaba que você mal consegue respirar, mas... Sim. E uma parte de mim que está percebendo, ok, é assim mesmo? É proposital? Estou tentando me manter interessante aqui. Talvez por não querer encarar a si mesmo. É. E você se sai bem nesse campo. Ou pelo menos, eu acho. Você funciona dessa maneira. Não sei. Está trabalhando. Sim, é como funciona. Você está conseguindo fazer tudo o que precisa ser feito. E então, a pandemia chega e tudo para. E você tem que enfrentar a si mesmo. Qual foi o maior medo que surgiu quando você não podia sair em turnê? Você não estava vendo pessoas e teve que virar-se e encarar as partes de você que talvez ainda não conhecesse. Não consigo lembrar exatamente se era um sentimento puro de medo. Havia um sentimento talvez de tristeza que veio junto. E meio que como um vazio, sabe como é? Acho que qualquer um que talvez seja propenso a episódios depressivos, sabe? Vai se identificar com isso. Eu simplesmente diminuí a velocidade em todos os sentidos. E simplesmente não vi nenhum fundamento. Eu vi impossibilidade de escrever, e qualquer tentativa parecia impossível. Eu também acredito plenamente, e isso é engraçado quando você está nesse estado de espírito. Eu acreditava piamente que não podia. Que eu não sabia como escrever uma canção, apesar de todas as evidências contrárias. Eu pensava, não. Eu, na verdade, não sei como fazer isso. Quantas escreveu? Há mais de 100, porém elas não foram lançadas. Sim. É algo que faço o tempo todo, mas tem coisas passando pela cabeça e percebo, não, isso não é relevante. É outra coisa. Então, trata-se do relacionamento consigo mesmo, sabe? E isso foi algo que aprendi. Como era a sua relação consigo mesmo? Acho que não tinha muito disso, sabe? E era mais uma questão de perceber que, ok, eu tenho que cultivar uma relação muito positiva comigo mesmo e realmente começar a abordar a raiz de algumas dessas questões e oferecer apoio a mim mesmo. E realmente esse foi o começo de uma das mudanças mais significativas na minha vida. Eu diria é cuidar de fato até os 30 anos. De cuidar, digamos, da saúde mental e de uma relação comigo mesmo, que eu simplesmente tinha evitado fazer, porque eu podia até certo ponto. Eu sentia talvez que poderia contornar isso, mas uma vez que você não pode mais fugir, e eu às vezes descrevo isso como a roda de hamster que teve que parar de girar. Sabe o que quero dizer? E então você é forçado a ficar na sua pequena gaiola, entende? E meio que olhar ao redor e perceber e dizer, ok, algo não está certo sobre isso. Qual foi a coisa que você percebeu sobre sua identidade ou sua relação consigo mesmo quando você não estava mais correndo atrás ou em turnê, estava distraído por se encarar? Acho que eu tinha, em grande parte, uma relação combativa comigo mesmo.
Então estava absolutamente em guerra comigo. E isso era constantemente. E como era isso no seu dia a dia, na rotina? É como se eu não pudesse ter um pensamento sem um pensamento oposto, entende? Então é como se meu cérebro estivesse meio que dividido ao meio. Eu tinha um pensamento e então surgia outro para confrontar aquele. Não, isso não é real ou verdade. Essa é a realidade. Sim, Indo e voltando. mas quando? Em certos momentos. E tipo, seu estado, você não está sempre bem. Às vezes você está num 7, outros dias um 3, alguns dias 9. E criativamente, é como se isso poderia realmente me atrasar, porque acho que essa é uma ideia legal. Eu acho isso lindo. Não, não é. Muitas vezes, eu não conseguia manter um pensamento ao mesmo tempo. Então foi desafiador. Eu não vou entrar nos detalhes minuciosos e aspectos difíceis de toda a minha experiência. Mas isso é provavelmente para outro momento. Mas definitivamente colocou obstáculos, sabe? E então foi uma grande mudança quando comecei a lidar com isso. Como você navegou pelo processo? Estou assumindo que não havia... Corrija-me se estiver errado, mas não sei se, crescendo na Irlanda, havia muita conversa sobre saúde mental e ter um bom relacionamento consigo mesmo, além de uma identidade saudável. Como você aprendeu a desenvolver tudo isso durante esse tempo, sem essas habilidades ou ferramentas nos primeiros 30 anos da sua vida? Não havia mesmo, sabe? Especialmente não é algo que, digamos, a geração dos meus pais tivesse. Não é algo tão comum e nem sempre é uma... Isso é algo que podemos conversar. É algo do dia a dia, entende? Sabe, é como engolir o choro, não falar sobre isso e seguir em frente. Bem, é muito anos 70. Mas sou extremamente grato por ter, de certa maneira, acesso a muito mais coisas. Por estar mais presente no dia a dia com minhas experiências vividas em vez de apenas existir. Simplesmente ter esse tipo de vivência. Nossa, cara. Sim, Sou muito grato por você discutir isso, pois escrevi um livro chamado The Mask of Masculinity, há 7 anos. sim, Pois enquanto crescia, eu senti que tinha sempre que ser esse homem forte. Eu nunca podia chorar, nunca podia mostrar minhas emoções na escola, no esporte, e isso me atormentava por dentro. Me atormentava emocionalmente, sentindo que eu tinha que usar uma máscara para me encaixar e pertencer. Mas não era meu eu verdadeiro e autêntico. E quando eu cheguei aos 30, foi quando comecei a desconstruir e a navegar pela terapia eu mesmo, a refletir e a curar. E foi extremamente desafiador. Provavelmente a coisa mais difícil que já fiz. Se desapegar dessas máscaras e me abrir para mim mesmo, virar e olhar para todas as partes de mim, das quais tinha vergonha ou medo ou insegurança. E de fato, reconhecê-las e olhar para elas e começar a curar o menino dentro de mim que ainda tinha muitas defesas e medos e inseguranças e dúvidas e vergonha e raivas e ressentimentos e todas essas coisas das quais eu não me orgulhava. E comecei a integrar meu eu atual com o meu eu mais jovem e curar as feridas emocionais ou psicológicas que estavam armazenadas no corpo e no sistema nervoso para criar alinhamento com o presente e o agora. E foi a coisa mais desafiadora que já fiz na minha vida, mas me libertou. E como tenho certeza que você está nisso agora, a cura é uma jornada. E eu estou há 10 anos no processo de cura. E nunca me senti mais livre sabendo também que você não pode simplesmente parar de fazer o trabalho. sim, Tipo, eu ainda faço terapia todo mês, eu ainda compareço e me permito falar sobre isso e processar as coisas de maneira saudável e consciente, de um jeito seguro. E eu acho realmente inspirador ouvir você falando sobre isso, porque só posso imaginar a quantidade de pressões que os artistas sentem para criar arte. E eu penso que muitos artistas tendem a criar a partir da dor ou sofrimento, parece, ao invés de paz e alegria. É provavelmente desafiador porque você está compartilhando com o mundo, mas você também precisa lidar com isso por conta própria. E é provavelmente um processo complicadíssimo. sim.
A questão toda de compartilhar ou escrever e deixe-me apenas dizer, obrigado. Obrigado por compartilhar isso. E é lindo. Também é muito parecido com o que você descreve. E eu acho que eu tinha 30 anos também. Levou 30 anos vivendo de uma maneira onde eu percebi, não posso mais fazer isso. Não posso mais viver assim. E esperei tempo demais para sentir que poderia lidar com isso. Você entende o que eu quero dizer? Nenhuma quantidade de sucesso, dinheiro ou fama vai te dar a paz ou liberdade que você está procurando. Sim, com certeza. Interessante, né? Sim. Acredito que muitas pessoas não percebem o que você fazia. Você era artista e, de repente, decolou. Sim. Mas eu acho que muitas pessoas na sociedade, no mundo, estão procurando acelerar suas carreiras, ter mais status, ganhar mais dinheiro, ter, sabe, coisas mais chamativas ou sucesso, para preencher uma parte delas que é insegura, ou que tem medo, ou que duvida de algo. E quanto mais eu fazia isso e mais os outros fazem, isso não resolve o problema. Sim. Você ainda precisa olhar para si. Com certeza. E eu acho que é em grande parte inconsciente essa motivação, sabe o que eu quero dizer? Mas esse tipo de coisa, a motivação, e eu penso muito nisso. O que eu almejada ser. Essa é a questão. Com certeza o trabalho é suficiente. Se eu simplesmente amasse canções e quisesse apenas escrevê-las. Preciso que todos as ouçam. Sabe qual é o propósito disso? Por que fazer uma turnê? Isso. Por que eu precisava disso? Então, às vezes, eu realmente me pergunto, sabe? Que parte de mim precisava ser vista? E eu acho que muitas pessoas que são atraídas para trabalhos sob o olhar público. E não estou falando de todo mundo. Estou falando de maneira geral. Acho que você pode estar correto ao dizer que todos nós somos impulsionados de alguma forma, por algum lugar não observado. Que de alguma forma todos nós pensamos, ok, se eu conseguir essa coisa ou fizer isso, todos os meus problemas serão resolvidos. Todos nós imaginamos em nossas cabeças essa imagem do ponto de chegada que nunca chega. Ou você chega lá, vê a imagem e ela está alinhada com a imagem em sua mente. Mas o sentimento não está presente. Ainda não é suficiente? Ainda quer mais? Ainda se compara ao colega e às oportunidades que ele recebe, né? Sim, com certeza. E é algo que você compartilhou sobre isso. É meio que esse processo de criar a si mesmo, de desenvolver um relacionamento com você mesmo enquanto criança. Um amigo meu uma vez descreveu isso de forma bastante bela, tenho que dizer. É como chegar a um ponto nesse processo e então olhar para fora, de um momento da sua vida, e fazer uma pausa para lembrar-se de convidar seu eu criança para assistir com você e estar presente, seja através da janela de sua casa ou em algum evento que estivesse, e imaginar, como os olhos da mente do seu eu criança, para dizer, ei, olá, onde estamos? Você fez isso. E isso me comove bastante. Apenas para trazer seu eu criança. Porque há algo nisso. Às vezes há essa espécie de mudança que acontece onde pensamos, não, eu me afastei dessas circunstâncias e fiz tudo isso por conta própria. Mas voltar-se para o seu eu criança e dizer, ei, sabe, eu quero que você veja isso. E o quanto você fez um ótimo trabalho. Olha como você fez isso. Sabe, nós fizemos isso juntos. Não é legal? E apenas deixar o seu eu criança sorrir com isso. E sim, eu acho é isso. Eu acho que isso é alguma coisa que muda a vida em termos de relacionamento. Sabe, eu acho que com você mesmo, se você conseguir fazer isso. Mas, de novo, quero dizer, eu não tinha linguagem para isso até... alguns anos atrás. Até alguns anos atrás. Então ainda pergunto, por quê? Minha relutância em falar é porque estou no começo, entende? Nossa, cara, isso é lindo. Estou tão feliz que você está falando sobre isso, mas não sinta que precisa se abrir aqui ou em qualquer lugar, até que tenha processado tudo. Você também pode nunca precisar fazer isso publicamente. Eu agradeço. Sim, sim. Não há pressão alguma aqui para isso. Mas parece que você está em uma jornada criando um relacionamento saudável consigo mesmo. É o que estou entendendo. Eu realmente acho. Acredito que sim.
Estou percebendo que é também absolutamente imprescindível para o trabalho que quero realizar. E além disso, é como se não fazer isso simplesmente não fosse uma opção. Você entende? Ou é uma opção, mas você já fez isso, você entende o que quero dizer? Quero dizer, em relação ao que está por vir e ao que você quer para a sua vida e a experiência de viver enriquecedora que gostaria de alcançar. É como se você percebesse, ok, tenho que fazer isso. O que você acha que o Andrew tem disponível para você emocional, interna e externamente no mundo? Enquanto você continua sua caminhada de cura para si mesmo, o que você sente que está disponível para você ou para a sua missão? Eu acho que isso talvez não seja apenas necessário para o desempenho do trabalho, mas também seja fundamental para ser criativo. Eu só quero andar alinhado comigo mesmo, de uma forma que sempre me sinta em harmonia com o meu próprio ser e com o trabalho que realizo. E eu acho que é essencial para me sentir em paz, não importa qual seja o trabalho que precise ser feito. Já se sentiu desalinhado consigo mesmo nesta década? Seja em criações ou oportunidades aceitas que depois causaram algum arrependimento? Do tipo, isso realmente não era o que eu queria fazer, mas fiz mesmo assim. Não vou dar exemplos, mas acontece. Ou você se pega pensando, sim, sempre tem mais uma pedra para virar. Entende? É como se eu sempre abordasse as coisas com o pensamento de não deixar pedra sobre pedra. Todas as oportunidades. Sim, um pouco. Isso pode ser exaustivo. Pode ser cansativo. Sim. E aprender a dizer não para certas coisas é algo com o que ainda estou desenvolvendo um relacionamento, ou melhor, criando um hábito. Realmente, tenho muito orgulhoso desta característica em mim. Mas aquela hora extra que me dedico, ou aqueles 30 minutos a mais, ou ainda mais uma hora, eu consigo focar, hiperfocar em algo nos últimos momentos. Mas o que acontece é que às vezes eu concordo em fazer algo. Eu estou totalmente decidido em minha cabeça de que quero fazer isso. Você faria um pouco mais aqui e adicionaria mais em vez de tirar essa pausa, enquanto eu uso esse tempo para trabalhar? Sim, eu farei isso. Eu farei isso. E depois me dou conta, porque estou me sentindo exausto, porque estou desgastado, e agora não consigo fazer nada. Não posso trabalhar como eu queria trabalhar. Então, eu realmente quero lidar com isso. Espero melhorar nesse aspecto. Esta tem sido uma sessão poderosa, então estou grato por estarmos falando sobre isso, mas tenho uma pergunta sobre algumas outras coisas daqui. Quanto à sua experiência de performance, sinto como se esperasse que eles pudessem assistir você se apresentar ao vivo algum dia, porque parece ser uma experiência espiritual para a plateia assistir ao que você faz. Tenho curiosidade, para você, qual foi a experiência mais espiritual que teve enquanto se apresentava no palco, onde sentiu que algo estava diferente aqui? Eu estou sentindo algo diferente. Há uma energia que está elevada em um nível diferente do que eu já presenciei, ou talvez eu esteja me vendo de um lugar diferente, ou estou esquecendo as palavras, mas estou cantando a palavra certa. Tipo, já houve para você uma experiência espiritual durante uma apresentação que foi tão grande e inspiradora? Definitivamente há experiências muito tocantes. Eu ia brincar que acho que as experiências espirituais de estar na multidão, eu fiz shows, e estive em tamanha euforia. Fiquei tão estático e elevado pela energia da multidão, e todos curtindo a mesma coisa. E talvez eu iria fazer uma piada. É como se o pregador fosse a pessoa menos espiritual de todas, a pessoa no topo. São todos os demais que estão engajados em uma profunda experiência espiritual. Menos o nosso pregador. Estou só brincando. Mas eu acho que quando estou no palco, há uma espécie de estado de fluxo que você espera entrar. É definitivamente outra coisa que acalma minha mente. E está tudo conectado. Está tudo intensamente ligado à saúde mental, ao seu bem-estar. Mas também está relacionado à atenção plena. Mindfulness foi uma grande e surpreendente mudança para mim. Percebendo quantas conversas aconteciam, quão ausente minha mente estava, até mesmo às vezes quando eu estava no palco, isso pode acontecer. Como é que se distraía no palco antes disso acontecer? Olha, de novo, se estou lançando música e há muitos e-mails que eu não respondi, eu juro por Deus,
Antes de você entrar, estava pensando nisso? É, mas poderia estar no palco, no meio de uma música, tocando um acorde e cantando letras. E na minha mente não estou presente naquilo. Estou pensando algo do tipo, não respondi ao e-mail. Juro. Nossa! Ah, não. Você faz listas mentalmente das roupas para lavar enquanto canta uma música e o público está engajado. Como você se mantém focado? Quero dizer, como consegue atuar pensando no e-mail para o Larry e a administração? Não é bom. É como se minha preocupação é com o show. E por ser memória muscular, eu simplesmente consigo fazer. Mas não me sinto bem com relação ao show porque não estava presente. Já faz um tempo desde que... E isso foi antes. Minha mente estava totalmente fora de controle. Não. Então, mindfulness, sabe, meditação e essas coisas foram super úteis. Para concentração e estar presente no palco. Sim, no palco. Quanto a uma experiência espiritual, com certeza tive. Quer dizer, eu estive no México recentemente. Nós acabamos de fazer um show no México. Qual cidade? Cidade do México. Tenho viajado direto. Minha noiva é mexicana, então tenho ido e voltado bastante. Meus parabéns. Valeu. Quer dizer, o México é lindo. Adoro. A cidade do México é incrível, né? Sim. É lindo. E as pessoas são tão maravilhosas, sabe? E eu nunca, sabe, sem querer desrespeitar nenhum outro público, mas eu acho que há algo especial em um público mexicano. Agora temos uma turnê, e eu nunca fiz turnê pela América do Sul. América Central e do Sul são públicos incríveis, sabe? Temos um canal no YouTube em espanhol. Sim. Mais de 1 milhão de inscritos em espanhol. Incrível. Isso será dublado em espanhol também? Ah, é mesmo? E português. Caramba. O público do canal espanhol que nos assiste ou ouve agora certamente estará comentando porque eles adorarão ouvir o México ser elogiado. E é absolutamente verdade. E sim, eu acho que disse isso. Tem algo especial. Há uma paixão. Há uma energia. Mas estar em uma cidade ou país que não fala inglês como idioma principal e ouvir suas palavras, estar tão longe de casa e ouvir suas palavras sendo cantadas de volta para você. Meu primeiro show na cidade do México foi assim, com as músicas sendo cantadas para mim mais alto do que em países onde se fala inglês como primeira língua. E fiquei impressionado com isso. Era uma energia muito boa. É incrível, cara. E não é a primeira língua deles. Sim. Meu primeiro show no México foi surreal. Nunca tinha ouvido a multidão cantar assim uma música que não lembro qual era. Algumas o público canta bastante e outras nem tanto. Mas fiquei realmente impressionado. Você precisava ver isso. Desta vez que estou falando ocorreu há apenas alguns dias atrás. Ah, deveria ter pensado nisso, teria ido. Meu Deus. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas apresentei uma música chamada Cherry Wine. E o público fez algo muito legal. Eles distribuíram esses papéis vermelhos para colocarem na frente do flash do celular. Então, como a música se chama Cherry Wine, eles tinham todos esses tipos de cartões vermelho cereja que iluminavam o auditório com os telefones. Eles apenas cantavam a música de volta, mais alto do que eu já tinha escutado. E eu tive um daqueles momentos em que eu estava completamente presente. E ao mesmo tempo ficava pensando, isso é loucura. Tipo, eu escrevi essa música. Acho que me lembrei de quando eu tinha talvez 22 anos quando a escrevi. E me lembrava. É como se eu tivesse escrito isso uma vez. E toquei, sabe? Em um pequeno celeiro. Lembro da primeira vez que toquei isso ao vivo. Eu fui levado de volta. Eu estava presente em 2 momentos. No começo daquela música, e quando a escrevi pela primeira vez e performei pela primeira vez e agora. E eu fiquei realmente comovido com isso. Fiquei bastante tocado com esse apoio e esse amor, sim. Então, sim. Há momentos em que não sei se eu chamaria isso de espiritual. Necessariamente. Mas é uma sensação extremamente gratificante, sabe? Uma sensação muito boa. Isso me parece uma experiência espiritual. Você quase viajou 14 anos no tempo. Refletindo sobre a época em que escrevia no sótão, tocando para 17 pessoas em um pub. E agora, o mundo inteiro canta suas músicas de volta para você. Sim. Eu também estava grato depois do fato que eu ainda poderia estar
Aquela sensação ainda estava fresca na minha mente. E então eu pude me permitir pensar, sabe de uma coisa? Isso é realmente doce. E estou realmente curtindo isso. Como você mantém a novidade quando está fazendo 100, 200 shows por ano, cantando as mesmas músicas repetidamente por mais de uma década? Como você permanece presente quando não é mais novidade para você, mesmo que possa ser para alguém? Sim, eu acho que o desafio realmente é permanecer presente. E, sinceramente, se você conseguir ficar presente, é como a mesma rotina matinal, todos nós temos que sair da cama. Todos nós provavelmente nos levantamos, escovamos os dentes, fazemos café, pegamos o carro e vamos para o trabalho, ou seja lá o que for. Você entendeu o que eu quero dizer? Ou, seguimos simplesmente com o nosso dia, sabe? Eu não pego o trânsito, necessariamente. Mas todos nós temos aquelas partes do dia que são tão comuns para nós, que fazemos tudo no automático. E se você conseguir direcionar o seu próprio cérebro para o estado de presença e sua experiência daquela ida ao trabalho, seja lá para onde for a sua consulta, seus compromissos, vai ser muito mais envolvente. Vai certamente ser uma experiência por si só. Você vai realmente experienciar o mundo ao seu redor. Isso é tão fácil. É muito mais fácil falar do que fazer, sabe, quando você está falando sobre mindfulness. Mas eu acho que no palco, se eu posso estar fisicamente presente e emocionalmente conectado em uma canção, não importa se eu estou verdadeiramente presente naquele momento, e estou deixando a energia da multidão meio que passar por mim e fluir através de mim, e a energia da canção, seja lá como for. Se eu estou permitindo um fluxo disso e estou profundamente presente, não importa realmente se eu cantei aquilo 100 vezes ou 1000 vezes ou o que seja, 5 vezes. É como se eu estivesse apenas presente. E eu acho que isso é um desafio. Nós tivemos recentemente o Rick Rubin no programa, que é um grande produtor que entrevistei. O Rick Rubin. Ele escreveu um livro sobre criatividade. E eu também ouvi o episódio. É inspirador. O Rick Rubin é incrível. Já o conheceu? Nunca conheci ele. Ele é ambicioso. Cara, que força! Ele estava mencionando algo sobre como um artista deveria realmente pensar em escrever arte para si mesmo, como se fosse o seu próprio diário, sua jornada pessoal, e não criar arte para uma audiência, mas fazê-la para si mesmo e estar disposto a revelá-la ao público, sem a insegurança ou preocupação com seus pensamentos e sentimentos íntimos em torno de sua obra de arte. O que provavelmente é uma das coisas mais difíceis de fazer é expor sua alma, que você está realmente fazendo para você, mas querendo que outros a experienciem sem estar preocupado com críticas. Como você navega ao expor sua arte lá fora e pensar, espero que as pessoas gostem disso e que não me deem feedback negativo, versus, as pessoas vão gostar ou não, tanto faz, elas vão reagir de alguma forma. Como você se sente bem com isso, independentemente do que aconteça com sua arte no mundo? Antes de lançar, não é necessariamente medo que sinto, mas sim uma espécie de... Há talvez uma estranha experiência onde eu não consigo perceber de onde vem o medo, mas certamente existe uma inquietação terrível. E eu posso afirmar que, geralmente antes de lançar um novo álbum, ocorre um terrível e emocionalmente desgastante expurgo de cortisol. E, sabe, já conversei com muitos artistas sobre isso, onde você está às lágrimas antes que tudo aconteça e você está exausto, e a catarse que você esperava ter nunca chega, entende? Bem, então há isso. Eu sempre acho que tem que haver algo mais. Talvez haja apenas... Existe algum recurso precioso que você busca intensamente que te leva a um lugar de comprometimento absoluto com o fato de que o trabalho precisa existir, que não importa o que os outros digam, a música anseia por ser escrita. A música tem, de certa forma, e às vezes até mesmo eu penso assim, quando uma ideia surge, a música está implorando para ser escrita, parece pronta para ser trabalhada, e negar isso é meio que ir contra a sua própria natureza intrínseca. O que, você sabe, você meio que tem que acabar fazendo o que decidiu que veio fazer. E então há algo que está sempre disposto a ser feito. Está querendo se fazer através de você. E é assim, ou você faz, ou você simplesmente não faz.
Mas não fique irritado quando alguém tem a mesma ideia, porque existe bastante pensamento paralelo no mundo também. Se alguém lançar algo semelhante. Sim. E aconteceu. Artistas falam sobre isso. Eu realmente já vivenciei algo assim. Você tem uma ideia para uma música e meses depois ouve no rádio. E todos vivemos em sociedades parecidas. Então muitos pensamentos paralelos surgem porque somos todos muito estimulados de forma similar, seja lá o que for. Mas você tem que ter, não sei, há uma fonte da qual você tira isso que precisa ser criada. E como foi quando você lançou sua primeira música que foi um grande sucesso? Como você se sentia antes do lançamento comparado ao mais recente, o álbum Unreal on Earth? O sentimento ainda é o mesmo, 12 anos depois? Há um sentimento diferente nesta fase da vida como artista antes do lançamento mais recente? No primeiro álbum e com a primeira música, eu era um desconhecido observando o interesse crescer lentamente, mas sempre avançando. Havia momentos em que atingia outro público. Tipo, meu Deus, o vídeo foi visto por 10.000 pessoas. Isso era um grande negócio naquela época. E acho que estava na primeira página do Reddit ou algo assim, o que na época era enorme. E depois começou a ser tocado, acredito que uma das primeiras rádios que me colocou no ar nos Estados Unidos foi a Alabama Mountain Radio. E estava no aplicativo Shazam. E estávamos observando. Alguém me disse, sim, acabou de aparecer no Shazam em partes do mundo e partes dos Estados Unidos que eu nunca tinha ido. Eu nunca pensei que estaria em lugares onde a música seria ouvida. Até aí, as pessoas na Irlanda nem sabiam que eu era um artista irlandês. Sério? Sinceramente, eu acho que a música já tinha começado a tocar na rádio irlandesa. Mas eles presumiam que eu era como uma importação americana, o que não era o caso. Eles não sabiam que eu era da Irlanda porque eu não estava lançando música há tanto tempo assim. E então, tinha esse tipo de som de rock gospel meio sombrio naquela música. Uma espécie de vibração pantanosa. Então era diferente. Sabe, eu acho que às vezes você sente falta de ser subestimado, de certa forma. Há muito o que se dizer. Falou por sentir isso. Sim. Isso é empolgante. Sim, exatamente assim. E sentir como se cada pequeno progresso é uma grande conquista. E que é uma grande vitória e não tem nada a perder. E você pode provar tudo. Mas também, se nada acontecer, tudo bem. Sabe? Vá embora. Volte quando estiver pronto. Você entende o que quero dizer, não é? Mas é assim. É tentar manter a ideia de que talvez exista algo para ser explorado. Você ainda pode manter um pouco dessa mentalidade, e isso também pode ser algo bom para praticar, para investigar ou pensar. É quando os riscos parecem maiores, ou você está, no seu segundo ou terceiro lançamento, você sente que se não fizer algo por você, que de alguma forma, sabe, poderia ser um sucesso pelos critérios do que você pensaria antes ou do pensamento de qualquer outra pessoa. Mas fizemos você criar essa ideia de querer sempre mais disso. Como você lida quando seu álbum lançado não atinge as expectativas? Você espera uma certa quantidade de downloads no primeiro mês ou ano? Sim. Se isso não acontecer, ou se acontecer, como você lida com essa expectativa? Eu sempre tento voltar a focar. Porque você faz parcerias comerciais, como com gravadoras e coisas assim, e elas naturalmente querem vencer, sabe? Elas são extremamente competitivas por natureza. E é ótimo ter uma equipe que pensa dessa forma, que quer levar seu trabalho a um grande público. E existem muitas maneiras diferentes que os artistas pensam sobre isso. Talvez artistas independentes, sabe? E no que eu me decidi é que, se acredito no trabalho, quero dar a ele todas as chances possíveis de alcançar o máximo de ouvintes possível e deixar que o tempo decida. Além disso, tento sempre voltar a focar no trabalho. Eu acredito nele? Claro que sim. Se acredito e amo o suficiente, sentindo que vale a pena lançar, que vale a pena estar presente no mundo, estou em paz com isso, quer alguém ouça ou não. Estou em paz até se ninguém ouvir. Há algumas músicas das quais me orgulho tão profundamente que se fossem ouvidas por apenas 100 pessoas, eu sinceramente diria que a canção ainda tem a qualidade que originalmente desejava.
A qualidade do trabalho não muda. Seja ouvida por 1 milhão de pessoas, ou 1 bilhão de vezes, ou por 1000 pessoas, ou 100 pessoas, ou 10 pessoas, a qualidade do trabalho permanece a mesma. Então eu tento simplificar para: estou feliz com ela? Com sua qualidade? Isso é lindo. Acredito que seja uma boa lição para artistas, autores ou qualquer pessoa. Será que está feliz com a qualidade? Se tem uma carreira ou negócio, claro que quer achar um jeito de lucrar e sobreviver. Mas deve orgulhar-se da qualidade de seu trabalho, vendendo milhões de cópias ou só uma. Com certeza, isso te representa? Isso é lindo. Sim, é isso aí, cara. Andrew, tenho muitas coisas para discutir com você. Temos que trazê-lo de volta num outro momento, mas as pessoas devem conferir seu novo álbum, Unreal on Earth, e vê-lo ao vivo em turnê, o que farei em breve. Faça isso. Eles podem ir a Hozier.com para ver as datas da sua turnê e tudo mais, certo? Sim. As datas dos shows, infelizmente não sobraram muitos. Há notificações quando surgem mais shows. Exatamente, exatamente. Eles podem ouvir música. Você está no YouTube, Instagram e em todas as outras redes. Como podemos te ajudar e dar suporte ao seu trabalho hoje? Nossa Senhora, acho que você foi ótimo. Você me deu muito no que pensar. Ofereceu um espaço maravilhoso para reflexão. Mas não só isso. É que você simplesmente foi seu maravilhoso eu. Obrigado. Sim. Obrigado pelo convite. Liderando sempre com o coração aberto. Estamos fazendo isso juntos, cara. Tenho 2 perguntas finais. Qual o melhor lugar para ouvir sua música? É Spotify ou seu site? Onde você recomenda que escutem? Você pode ouvir as músicas no Spotify, Deezer, Tidal e etc. Onde que você prefere que seja ouvida? Isso importa? Quero dizer, a qualidade do som no Tidal é melhor. Desculpe, Spotify, é verdade. O vinil obviamente será o melhor, você pode ouvir. Honestamente, não me importo. Em qualquer lugar, se as pessoas gostarem e estiverem curtindo, está ótimo. Sim, compartilhe com os amigos. Ouça com seus filhos. Antes dessas últimas 2 perguntas, Andrew, quero reconhecê-lo pela sua jornada, pois sei que é difícil receber elogios. Artistas têm grande oportunidade de inspirar e impactar. Contudo, também sofrem muita pressão para serem modelos perfeitos e sempre dizerem o correto, especialmente quando jovens. Quero reconhecer sua jornada de autenticidade e coragem ao compartilhar e expor sua arte, apesar do nervosismo e do medo antes de cada apresentação. Você continua a se apresentar pelo pequeno e pelo atual Andrew em você, e para o público que admira sua obra. Reconheço sua jornada e disposição em refletir, olhar para dentro e lidar com suas emoções. Assim, espero sinceramente que você possa continuar a servir à humanidade e a si mesmo de maneira ainda maior e aos seus amigos por muitos mais anos por vir. Então eu reconheço você por tudo isso, Andrew. E foi realmente ótimo te conhecer e um verdadeiro prazer ter você aqui conosco. Você também, cara. Obrigado. Certo, 2 últimas perguntas. Chamam-se as 3 verdades. Imagine que pode viver bastante, mas é seu último dia na Terra. Viva o quanto quiser, mas é meu último dia na Terra? Não importa, seja 100, 200 anos, quantos quiser. Certo. Estamos indo para o futuro, e você tem a capacidade de criar todos os seus sonhos. Todos se tornam realidade. Você cria a arte, tem família, o estilo de vida, o que quer que você queira ter, você cria. Mas, por algum motivo, neste último dia de vida, você tem que levar todo o seu trabalho com você. Então toda a sua música, nós não teremos mais acesso a ela. Esta conversa se foi, hipoteticamente. Qualquer coisa que você crie, por algum motivo, você tem que levar consigo para o próximo lugar. Quando você partir, neste cenário hipotético, neste último dia, você pode deixar 3 lições para trás que sabe serem verdades, algo que você sente e que deixaria para o mundo. Assim lembraremos de você pelo seu conteúdo. Se pudesse, como se você voltasse no tempo, quando estava no palco pensando naquela música que você escreveu 10, 12 anos atrás,
e você tocou-a pela primeira vez no pub, em cima do palco. 12 anos depois, quando todos estão cantando de volta para você, se você pudesse pular para frente 70, 80, 100 anos até o último dia e pensar em todas as lições que aprendeu, quais seriam essas 3 lições ou verdades para você? Quer terminar com uma pergunta fácil? Tão fácil. Meu Deus. Eu fiquei pensando, 3 lições ou 3 verdades? Eu diria, uma é, e isso é algo difícil para muitas pessoas, eu acho, seja em espaços extremamente reais, no nosso dia a dia, ou em espaços complexos como as mídias sociais e outras plataformas digitais assim. É essa lembrança essencial, que cada ser humano que você encontra, cuja experiência vivida você testemunha, é tão autêntica, tão rica e profunda quanto a sua própria. É fundamental saber que eles estão sofrendo em sua narrativa interna. Seja lá se já passaram pelo seu processo de cura, ou ainda não foram capazes de passar por ele, eles estão vivenciando uma experiência de vida que é tão profunda, por vezes tão obscura, dolorosa e assustadora, quanto a sua própria pode ser. E a realidade disso, apenas para lembrar a si mesmo da realidade disso, eu gostaria de dizer que ao mesmo tempo, e isso é algo que eu meio que busco inspiração e pego emprestado especificamente do Nobel de Seamus Heaney, quando ele ganhou o Prêmio Nobel e elaborou seu memorável discurso. É uma palestra inspiradora e bela. Chama-se Crediting Poetry, e ele menciona um terrível massacre. Ele era da Irlanda do Norte, e nisso ele está mencionando um brutal massacre que ocorreu lá. E ele fala sobre um poema profundo, e o que o poema sabe, essencialmente, da mesma maneira emotiva que o poema pode acreditar, ele testemunha. Neste caso particular, ele pode testemunhar de forma inequívoca. E sabe que o massacre vai inevitavelmente acontecer, e ele está contando essa história. Ele também deve, de forma consciente, e pode ao mesmo tempo testemunhar e acreditar a sutil gentileza, neste caso específico, do conforto genuíno de uma pessoa, o caloroso aperto de mão neste caso também. Eu incentivo fortemente todos a lerem sua palestra Crediting Poetry. Este Eu Não Te Abandonarei é um sincero aperto de mão que acontece entre esses 2 colegas de trabalho, logo antes do massacre acontecer. E assim, ele descreve isso lindamente. É exatamente ao mesmo tempo que o trabalho, o nosso trabalho, pode dar crédito. E nós damos crédito. Nós creditamos e também representamos, e contamos a dolorosa história do horror, do ódio e do terrível massacre ao mesmo tempo. E talvez seja imperativo que acreditemos que lá está o aperto de mão, lá está a lágrima, que vem diretamente de um lugar profundo de amor, vem de um intenso lugar de compaixão e empatia. Então, eu diria que é a realidade do amor, a realidade da solidariedade, não de uma maneira indecisa ou sem fundamentos. Ela simplesmente existe. Nós não questionamos a realidade da violência, nem a realidade do ódio. Entretanto, muito raramente levamos a sério a realidade da solidariedade, essa que comumente consideramos apenas em termos políticos. No entanto, a solidariedade é como o profundo amor que você sente pelo seu vizinho, cônjuge, filho ou o seu melhor amigo. É a prática de estar realmente presente para as pessoas, firmemente dizendo, eu não vou te abandonar nisso. E da mesma forma que um trabalho bem executado pode render créditos a alguém, com certeza, pode e deveria acreditar o outro igualmente. Isso é realmente um pensamento belo, há alguma verdade nisso. Estamos vivendo em um espaço bastante limitado. Estamos numa rocha limitada bem aqui. Frequentemente, eu penso intensamente que as maneiras como negociamos, como trabalhamos com diferentes pessoas nos negócios, há neste momento uma espécie de perpétuo. E olha, sinceramente, não quero me tornar muito político, mas às vezes pensamos nos termos desse transe secular do modelo de crescimento perpétuo.
Mas estamos num espaço limitado aqui. Há um bem comum que todos nós compartilhamos aqui neste mundo. E eu simplesmente acho, que há uma incrível, enorme quantidade de investigação e também realmente investimentos no pensamento de ver o mundo como um bem comum, como um espaço compartilhado que não podemos apenas descaradamente explorar. Em última análise, chegaremos, certamente em algum ponto, a alguma prática de sustentabilidade, seja uma economia sustentável, gestão sustentável de recursos, etc. Isso é algo que realmente me preocupa profundamente. E, novamente, é no abstrato, porém, cada vez mais, não tão abstrato, ainda mais com as evidências. Eu fico tão triste com a ideia do que a humanidade é, e até que ponto a chance desta terra se tornar o que se tornou nós como seres humanos evoluindo para isso. Ter consciência, ter significado, ter o senso e o fato de que poderíamos realmente estar em risco de potencialmente chegar a um ponto em que consumimos a nós mesmos ou a uma idade das trevas, ou a um evento de extinção. É realmente muito triste. O consumo excessivo de tudo. Isso realmente me deixa muito, muito triste por podermos perder o progresso da sociedade como a conhecemos. Então, eu acho que essa era uma verdade. Eu provavelmente tinha algo muito mais legal para dizer. Mais otimista para dizer do que isso, mas é isso aí por agora. É lindo, cara. Sim. Andrew, última pergunta. Qual sua definição de grandeza? Eu acho... É uma questão muito complexa para mim. É um compromisso com o modo de ser de alguém. É um modo de ser particular. E é um compromisso com o alinhamento harmonioso do coração, da mente e do espírito no trabalho que você realiza. Na maneira atenta como você lida com as pessoas. Na maneira engajada como você se envolve com sua comunidade. E eu acho que é um compromisso que para mim, pessoalmente, não tem uma definição muito clara, mas é um que é marcado com um modo de graça e boa fé. Mas se você olhar atentamente, vai perceber que nem sempre é fácil, mas acho que se você pode trazer isso para o trabalho que está fazendo, ou os compromissos que você tem no dia a dia, agir com boa fé e boa graça com as pessoas ao seu redor, isso seria realmente ótimo. E de alguma forma, buscar um alinhamento profundo com o seu coração, mente e corpo seria maravilhoso. Eu acredito que, se você pode manter esse modo de ser, você será bem-sucedido. Acho que todos conhecemos pessoas que conseguem fazer isso muito bem. E há pessoas especiais em nossas vidas que às vezes observamos atentamente e pensamos, sabe o quê? Essa é realmente uma pessoa ótima. E pode não ser que elas estejam a caminho de uma jornada rumo a algum tipo de sucesso que imaginamos ser típico, como fortuna ou fama, ou algo assim, ou algum tipo de reconhecimento global ou internacional de destaque. No entanto, não é o único critério. Não é que elas estejam alcançando algum absurdo sucesso monetário ou financeiro que as torna especiais. Mas há no ser delas algo que simplesmente não podemos deixar de admirar, seja na comunidade local onde vivem, na família onde se inserem, como os amigos próximos que têm, ou no local de trabalho onde desempenham suas funções. Há algo inegavelmente grandioso sobre aquela pessoa. E eu acho que esses para mim são alguns dos indicadores disso. Aí está, Andrew. Obrigado por estar aqui. Obrigado. Foi poderoso. E eu me lembro que o cara que era de fato o melhor ator, ele era tão incrível, mas simplesmente não era o certo para o papel. Interessante. E tinha outro cara que era mais limitado na habilidade dele, mas era absolutamente certo para o papel e foi quem finalmente conseguiu